Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eric Alves, professor de Direito Administrativo do Estratégia Concursos, e neste vídeo nós vamos resolver uma questão que foi cobrada no 19º exame da OAB, que trata sobre a responsabilidade civil do Estado. A questão diz o seguinte: um paciente de um hospital psiquiátrico estadual conseguiu fugir da instituição em que estava internado, ao aproveitar o momento em que os servidores de plantão largaram seus postos para acompanhar um jogo de futebol na televisão. Na fuga, ao pular de um viaduto próximo ao hospital, sofreu uma queda e, em razão dos ferimentos, veio a falecer. Neste caso, pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente vai ter que dar uma olhada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá ok? Então, vem aqui para a tela. Antes da gente olhar as alternativas, vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal nos diz a respeito dessa situação. A jurisprudência do Supremo diz que o Estado tem o dever legal de garantir a integridade de pessoas ou coisas que estejam sob sua proteção direta, tá? Então o Estado ele tem o dever legal de garantir a integridade dessas pessoas que estejam sob sua proteção direta. Que pessoas seriam essas? Os presidiários, por exemplo, e os internados em hospitais públicos. Vejam só que é exatamente essa situação tratada aí na nossa questão de prova, né? E o Estado, segundo o STF, também tem o dever legal de garantir a integridade de pessoas a ele ligadas por alguma condição específica, tá? Então, como exemplo aqui, os estudantes de escolas públicas, né, que se matricularam aí na escola e, em razão dessa matrícula, eles estão ligadas, os estudantes estão ligados ao Estado por uma condição específica, tá, pessoal? Nesse caso em que, nessas duas situações, né, as pessoas sob proteção direta e ligadas ao Estado por alguma condição específica, se houver algum dano a essas pessoas, tá, decorrentes de alguma omissão do Estado, o STF entende que, nesse caso, a responsabilidade civil é objetiva, tá? Mesmo que esse dano tenha sido causado em razão de uma omissão. Tá? Então, veja bem, como regra, nós sabemos que quando há uma omissão do Estado, a responsabilidade civil, no caso do poder público, ela é de natureza subjetiva, tá? Essa é a regra geral. Mas nessas duas situações em que mostramos aqui no slide, o STF entende que a responsabilidade civil ela passa a ser objetiva, mesmo que seja decorrente de uma omissão, tá? Nesse caso, aquelas pessoas ligadas ao Estado por alguma condição específica ou aquelas pessoas que estão sob a guarda do Estado, o STF entende que quando há uma omissão, é uma omissão específica, tá? Então, o Estado ele tem o dever de garantir a segurança daquelas pessoas que estão sob sua guarda, tá? O presidiário, o internado lá no hospital, o Estado ele tem o dever de garantir a segurança daquelas pessoas. Se o Estado ele falha nesse dever de garantir essa segurança, mesmo que seja em decorrência de uma omissão, o STF entende que, nesse caso, o Estado ele responde civilmente de maneira objetiva, tá? Ou seja, o Estado ele tem o dever de indenizar aquele terceiro que foi lesado, independentemente de dolo ou culpa, tá? Volta aqui para a tela. E como sempre na responsabilidade objetiva, também nesse caso é garantido o direito de regresso contra os servidores no caso de dolo ou culpa, tá? Então, lá no caso do hospital, em que o paciente ele fugiu e em decorrência disso ele sofreu um dano, ou seja, esse dano ele foi causado em razão da omissão dos servidores daquele hospital que não cuidaram bem daquele paciente e deixaram ele fugir, tá? Nesse caso, o terceiro ou sua família terá direito a pleitear indenização perante o Estado, independentemente de comprovar o dolo ou a culpa dos servidores lá do hospital, tá? O dolo ou culpa dos servidores do hospital só será importante quando? Numa eventual ação de regresso que o Estado entre contra esses servidores, tá, pessoal? Então, presta bastante atenção aí nessa dica, tá? Como regra, quando há omissão
do Estado, a responsabilidade civil é subjetiva. Mas nesses casos específicos, quais sejam pessoas sob a guarda do Estado, como exemplo presidiários, pacientes de hospitais públicos ou pessoas ligadas ao Estado por uma condição específica, por exemplo, estudantes de escolas públicas, nesse caso, se essas pessoas sofrerem um dano em decorrência de uma omissão do Estado, a responsabilidade civil do poder público será objetiva, porque nesse caso estaremos diante de uma omissão específica. Tá ok? Então, vamos voltar para a tela para a gente ver o gabarito da nossa questão. Tá? Então, nesse caso, só relembrar a historinha, era um hospital psiquiátrico, o paciente ele conseguiu fugir, tá? Então era uma pessoa sob a guarda do Estado e nessa fuga ele sofreu uma queda e veio a falecer, tá? Então, nessa situação, responde o Estado de maneira objetiva, tá? Que é exatamente o que está dito aqui na alternativa D. Nesse caso, o Estado responde pela morte do paciente, garantido o direito de regresso contra os servidores no caso de dolo ou culpa, tá? Então, a responsabilidade do Estado, ela é objetiva, porque independe da comprovação de dolo ou culpa. O dolo ou culpa só será necessário ser comprovado na ação de regresso contra os servidores. Então, gabarito da questão, alternativa D. Então é isso, pessoal. Essa é a questão que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Continuem nos acompanhando aqui no YouTube e até a próxima.